Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Esta é a 22ª entrevista biográfica com personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram no estrangeiro. Ao longo destes primeiros 6 meses, temos tido a preocupação de diversificar. Desde logo, diversificar as sociedades de acolhimento. Temos estado, sobretudo, na América do Norte, como é natural neste caso, quer nos Estados Unidos, quer no Canadá, mas também na América do Sul, na Europa e até na Ásia. Na Califórnia, por exemplo, já estivemos com o professor Diniz Borges e com os empresários Batista Vieira e Manuel Eduardo Vieira. Mas temos tido também a preocupação de diversificar as ilhas do Alentejo. Os nossos convidados têm sido naturais de São Miguel, da Terceira, do Faial, do Pico e de São Jorge. Desta vez, temos um convidado que nasceu na Ilha Graciosa, o comendador Manuel Pettencourt, líder militar do estado da Califórnia. Manuel da Silva Pettencourt nasceu no lugar da Ribeirinha, em Santa Cruz da Graciosa, como o mais velho de 13 filhos. Estudou no então Liceu Nacional da Horta, serviu na Força Aérea Portuguesa e emigrou para os Estados Unidos há cerca de 50 anos. O seu percurso de vida é um exemplo notável de self-made man. Começou a lavar pratos e a servir à mesa no hotel da cidade de São José, onde o seu pai fazia limpezas, podendo assim ajudar os rendimentos familiares e concretizar o sonho pessoal de prosseguir estudos. Frequentou o ensino secundário em regime noturno no São José High School, graduou-se em Educação Geral no São José College, licenciou-se em Biologia pela São José State University e tornou-se doutor em Cirurgia Dentária na Universidade Autónoma do México, fazendo estágio na Faculdade de Estomatologia da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Abriu consultório em Santa Clara, atual centro de Silicon Valley, e exerceu cirurgia dentária durante mais de 30 anos, destacando sempre especial atenção às famílias mais carenciadas. Entretanto, dedica-se também a mais de 20 organizações das comunidades portuguesas do estado da Califórnia, sobretudo na sua cidade de São José. Foi presidente da Assembleia Geral do Portuguese Athletic Club e presidente da direção do Centro Cultural Cabrilho da Universidade Estadual de São José e também da POSSO, Portuguese Organization for Social Services and the Opportunities, bem como cofundador e presidente da Escola de Língua e Cultura Portuguesa da Igreja Nacional Portuguesa das Cinco Chagas. Atualmente é presidente do Programa de Estudos Portugueses da Universidade Estadual de São José, presidente da Silicon Valley Portuguese Education and Culture Foundation, presidente do Serra Club de Santa Clara e presidente do Conselho Fiscal da Federação das Associações da Diáspora. Além disso, é chairman da Luso-American Education Foundation, cofundador e diretor do Museu Histórico Português de São José e diretor da California American Portuguese Association. Ao mesmo tempo, é ainda membro do Conselho Consultivo do Programa de Estudos Portugueses da Universidade da Califórnia em Berkeley, do Conselho Consultivo do Consulado-Geral de Portugal em São Francisco e do Comitê Organizador das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Pelo seu intenso envolvimento comunitário, tem sido reconhecido ao mais alto nível. Da República Portuguesa, recebeu a Comenda da Ordem de Mérito em 2002 e a Comenda da Ordem do Infante Dom Henrique em 2011. Da região autónoma dos Açores, recebeu a insígnia autonómica de reconhecimento em 2015. Senhor Comendador Manuel Pettencourt, seja bem-vindo às Conversas da Diáspora. Pois é, muito obrigado pelas nossas palavras e julgo que não merece todas estas, mas é o meu currículo e ainda não se pode evitar, mas muito obrigado pelo convite para estar aqui nas Conversas da Diáspora. E bom dia ou boa tarde a todos.
Bom dia na Califórnia, boa tarde para os Açores, por exemplo. Vamos começar exatamente pela sua Ilha Graciosa. Que recordações guarda hoje dessa sua infância graciosense como o mais velho de 13 filhos, 11 nascidos ainda na Ribeirinha do Guadalupe e outros 2 já em São José da Califórnia? O que é que melhor recorda dessa altura na Graciosa? Pois o que eu recordo melhor foi da maneira como foi criado. A maneira foi criado num lugar, numa aldeia primitiva e que não tinha água corrente, não tinha eletricidade e comíamos, claro, não passávamos fome, mas comíamos algo que a maior parte das vezes era sopa. À noite, o jantar era um prato de sopa, se tínhamos fome, comíamos outro. E o pequeno almoço era o que sobrava da sopa do jantar anterior. E assim era, ainda por cima do pequeno almoço, quando ia para a escola com 6, 7 anos, havia muito vinho na Graciosa, muitíssimo vinho. Havia talvez mais vinho que água. De maneira que e bebia um copo de vinho, um copo pequenino, claro, em cima da sopa. Talvez hoje parece ser muito incrível uma criança de 6, 7 anos a vir antes de ir para a escola. Mas era uma questão cultural e tudo tem o seu tempo próprio, é verdade. Mas, E era nessa altura um tempo difícil. Nos Açores em geral. É verdade. Felizmente já passou, pois é tudo completamente diferente. mas eu jamais pensarei. Certamente que sim, isso. A nossa ilha, a nossa terra natal, seja ela qual for, marca certamente para a vida inteira. A primeira saída para prosseguir estudos na Ilha do Faial e a segunda saída para cumprir serviço militar no continente português já ajudaram a preparar a terceira saída para os Estados Unidos, que seria então essa sim definitiva? Pois é, fui estudar para o Faial, que na altura não havia o liceu na Graciosa, e fui para o Faial, queria meter o segundo ano no liceu, mas tive que parar, não pude, meu pai disse-me, tu no Faial, tu gastas mais que a gente da nossa família toda aqui na Graciosa. De maneira que ainda pude continuar. Depois, quando tive uma oportunidade de continuar a estudar, foi quando cheguei aqui à Califórnia. O senhor sempre teve esse gosto de estudar e na altura, como se viu, não era possível. O que significa que se porventura tivesse continuado na Graciosa, não teria continuado a estudar. Provavelmente não tinha continuado a estudar, não sei o que seria, mas foi bom. Foi bom. Nós temos imigrados para a Califórnia e aqui então aproveitei, trabalhei e estudei ao mesmo tempo. E qual foi o primeiro grande impacto de um jovem que sai da pequena Ilha Graciosa para ir viver no grande estado da Califórnia? Pois o maior impacto foi, claro, ver numa ilha pequenina e o estado da Califórnia, um enorme estado grande, o qual é 4 vezes e meia ou quase 5 maior que Portugal continental, de maneira que foi um impacto muitíssimo grande e com uma família enorme. Na altura éramos 11, de maneira que 11 não, éramos 9. Hoje nasceu mais 2 e então foi difícil. Essa gente toda Terão emigrado por razões económicas nessa altura. Pois, claro, as razões económicas foi difícil porque vivíamos num apartamento com 2 quartos de cama e aquela gente toda. Era camas de todos os lados. Não todos ao mesmo tempo? Julgo que não. Como? Emigraram todos ao mesmo tempo, a família inteira? Foi primeiro vieram 7 e depois veio eu e um outro irmão e depois nasceram mais 2 aqui e um casal que eram gêmeos fraternais da Graciosa faleceram com meios de idade os dois. Mas
família da Califórnia, por isso escolheram emigrar para aí. Depois escolhemos emigrar para aqui. Meu pai tinha uma irmã aqui que era americana e então meu pai pôde vir emigrar por causa da irmã que estava aqui. E os seus irmãos hoje estão todos por aí, ainda na Califórnia? Já estão todos por aqui. Somos uma mudou-se para Nevada e outros vivem quase tudo aqui nesta área. De maneira que somos e depois então agora com os filhos e filhas, somos uma família enorme aqui na Califórnia. Uma casa sempre cheia. Mas só tem 2 filhos. Só tenho 2 filhas. Tenho 2 filhas e 3 netos, eu acho. Né? E 3 netas, e tudo pequenas. Tenho 2 filhas, uma está casada e tenho 2 pequenas, uma tem 7, outra tem 4, e a outra tem uma pequena também, uma criança que tem 3 anos. Muito bem, isso é o melhor que nós temos na vida, é verdade. Bom, mas tudo começou há muito tempo, há cerca de 50 anos, começou a lavar pratos, como já aqui se disse, num hotel em São José, e chegou a comendador da República Portuguesa. O senhor sente que a sua vida é um exemplo do chamado American Dream? Pois, a minha é o American Dream que sempre sonhei conseguir e jamais esquecerei como aconteceu, que comecei a estudar e a lavar pratos e depois trabalhei no hotel onde estava, trabalhava no room service e levar a comida aos quartos, né? E aí ganhava mais mais do que o meu ordenado. Naquela altura, há 50 anos, eu ganhava $1,35 a hora. E a fim de 6 meses comecei a trabalhar neste lugar e ainda falava muito inglês. E um dia um senhor telefona a pedir comida, uma sandes, nem sei o que foi mais, e ele pedia comida e então disse-me também, e traz também um screwdriver. E não sabia que um screwdriver era uma bebida com vodka e sumo de laranja. E eu andei à procura do homem da manutenção e pedi ele empresta-me um screwdriver. Ele olhou assim para mim e disse, ele não disse nada, olhou para mim e deu-me o screwdriver. E eu fui levar comigo ao quarto e quando cheguei lá, o homem perguntou-me, então deve ter o meu screwdriver. Disse, pois está aí. Eu levava numa bandeja com a comida, um copo de água, uma flor. Era um hotel dos melhores em São José, era o Hyatt Hotel, e uma flor e o screwdriver. Eu disse, não, pô, screwdriver não é isso, é uma bebida. Tenha tido várias histórias como essa naquela fase inicial e consegue naturalmente ainda dominar. E eu corri para o bar a buscar a bebida e fui entregar o screwdriver, que é a chave de fundos, o homem da manutenção, e disse a ele que é que se tinha passado. Ele disse a toda a gente lá no hotel, eu fiquei envergonhado, todo mundo sabia, todo mundo soube o que tinha acontecido. E qual é o segredo para que esse garçom do iate do hotel se tornasse doutor em medicina dentária? Pois é, o que aconteceu, eu comecei a estudar e depois de graduar em Biologia na Universidade de São José, era para ser professor de Biologia, mas na altura não havia vagas para professor aqui nesta área de Biologia. Fui falar com o meu advisor, orientador, e eu disse a ele o que estava a passar, e ele disse-me, olha, tens 2 opções. Uma continuas a estudar, o mestrado, o doutoramento, e vais para a universidade lecionar. E a outra, ou vais
para médico de medicina ou para dentista, mas aconteceu o seguinte: se fores professor numa universidade, vais ganhar a metade. E se for para dentista ou médico de medicina, vai ganhar pelo menos o dobro. E isso ajudou na decisão, certamente. Hoje eu fiz a decisão naquela altura e tentei entrar aqui na Universidade da Califórnia, em São Francisco, que era mais pertinho de São José, e tentei 2 vezes, mas não consegui entrar. Porque na altura havia o que chamavam Affirmative Action. Os grupos étnicos como os pretos, os mexicanos, entravam com notas mais baixas. Mas os portugueses, italianos, franceses, não éramos considerados um grupo étnico e eu nunca pude entrar. De maneira que, mas nunca desisti. Never give up. Mas, por isso estou a escrever as minhas memórias e o título vai ser Never Give Up. Muito bem. Isso, no fundo, sintetiza o seu esforço de vida. Porque cá está, não se deixou desanimar e foi bom. E então soube que havia na Universidade da Califórnia, no México, na Universidade da Califórnia não, na Universidade de Guadalajara, no México, esta universidade, onde tinha na altura tinha 1.500 americanos lá. Mas a maioria era medicina e eu fui para estomatologia, para dentista. E os mexicanos aqui, com notas mais baixas que eu, entraram e eu tive que ir para o país deles. A ver? E depois, quando conseguiu abrir o seu próprio consultório em Silicon Valley, achou que isso era a primeira grande conquista pessoal no seu percurso de vida? Pois, não tenho dúvida. Sempre sonhei em ter um curso superior e quando comprei hoje o consultório aqui na cidade de Santa Clara, fico lá de São José. Comprei o consultório com um dentista. Ele era de origem portuguesa, de Faial, mas já não falava muito português. Já tinha nascido aqui. E aí comprei o consultório dele e logo no primeiro dia comecei a trabalhar, tinha muitos pacientes. Foi o melhor que fiz e tive sorte. Porque para começar no consultório sem pacientes, de novo é muito difícil, leva anos. De maneira que ia estar já muito ocupado e estive sempre ocupado até me reformar. Já passaram mais de 30 anos, portanto, é verdade. E paralelamente a essa sua atividade profissional, sempre teve e ainda tem um enorme envolvimento pessoal em mais de 20 organizações comunitárias. O que é que o faz dedicar-se assim, tão intensamente, à nossa comunidade portuguesa? Pois eu tenho estado envolvido em mais de 20 associações, mas atualmente talvez tenha de ser 12 ou 15 ou não sei quantas. É coisa pouco. Coisa pouco. Mas sempre pensei em voluntariado. Para mim é muito importante. Porque as pessoas são todos seres humanos, eles precisam de ajuda e eu sempre tentei ajudar ao mais que pude. De maneira que comecei a trabalhar um dia por semana, às vezes no consultório, grátis às pessoas pobres e depois tenho envolvido em muitas associações, no Atlético, depois do Atlético, claro, no Museu Português, na Luz América, depois a Foundation, mas sempre a minha o que me dava mais satisfação e o que me dá ainda hoje trabalho um dia por semana numa clínica voluntária para ajudar os toxicodependentes e os sem-abrigo. Um dia por semana vou lá, ainda trabalho hoje nisso. O que me dá mais satisfação é ajudar os outros. Muitas das organizações a que se encontra ligado visam incentivar e apoiar os jovens luso-descendentes a frequentarem as aulas de português e as universidades da Califórnia. O senhor acha que esse desafio tem sido superado? Pois, claro, esse desafio atualmente, eu julgo que temos muito mais
portugueses ou luso-americanos a estudar. Na minha altura, quando estava na Universidade de São José, éramos 28 mil estudantes e talvez houvesse meia dúzia de portugueses, era o que eu conhecia. Com aquela gente. Hoje a Universidade de São José tem 36 mil alunos. De maneira que hoje muito mais jovens luso-americanos estão a estudar. Muitíssimos até. Agora talvez haja umas centenas. E isso assim é gratificante, porque está há vários anos a defender essa causa. É verdade. E depois tentamos também implementar escolas comunitárias, como a escola portuguesa na Igreja Nacional Portuguesa das Cinco Chagas. Começamos há 20 tal anos e com 130 alunos, de maneira que na altura ainda havia muita imigração, emigrada muita gente, mas hoje praticamente são poucos os que imigram de Portugal. São outros desafios, são outros tempos. Aliás, outras das organizações a que está ligado contribuem exatamente para preservar e afirmar essa identidade cultural portuguesa na sociedade cosmopolita do estado da Califórnia. O senhor acha que a nossa comunidade já é suficientemente conhecida e reconhecida? Não há dúvida nenhuma. É reconhecida e mais que reconhecida. A comunidade portuguesa tem dado uma contribuição enorme para este estado da Califórnia. Ainda hoje, praticamente a metade dos laticínios está na mão dos portugueses na Califórnia. E na construção aqui nesta área, no Silicon Valley, há muitas companhias de portugueses que têm e que empregam muita gente. Quando da Califórnia são quase todos dos Açores. Exatamente, mais de 90% são açorianos aqui da Califórnia. Na altura, quando cheguei há 50 anos aqui à Califórnia, não havia estas companhias de eletrónicos, não havia o Apple Computer, não havia o Facebook, não havia o Google, não havia o HP. Estava a começar na altura, numa garagem dos indivíduos que começaram, mas não havia trabalhos, havia nos hotéis, havia numas fábricas de jeans, que é de ganga daquelas aqui em São José, e havia também enlatar fruta, havia muita fruta nesta área, e era o que havia, não havia mais nada, de maneira que não havia onde escolher. Hoje em dia é muito diferente, felizmente. Aliás, há 25 anos o senhor foi cofundador e ainda hoje é diretor do Museu Histórico Português. Exatamente. De São José. Podemos e devemos orgulhar-nos desse contributo histórico dos imigrantes portugueses, maioritariamente açorianos, para o desenvolvimento da Califórnia em geral. Pois, claro, o Museu Português foi algo que sempre sonhávamos. Quando tínhamos reuniões, falávamos às vezes que devíamos ter um museu português, mas nunca houve uma oportunidade. Mas em 1970, talvez, e estava na Universidade de São José, decidimos implementar ou a construir um museu português, e a cidade de São José oferecemos o terreno num parque aqui em São José, onde tem já um museu chinês, um museu vietnamita, o qual vão instalar no próximo sábado, aqui a celebrar o Dia de Portugal. E de cada vez que o senhor ajuda a celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, como acontecerá novamente nos próximos dias, sente um orgulho especial das suas raízes, sendo todas na Califórnia. Claro que sim, e vou dizer o seguinte: nós aqui na Califórnia celebramos o Dia de Portugal com mais entusiasmo que em Portugal, não tenho dúvida.
E nem só aqui, na outra costa leste, claro, mas eu digo aqui, isso é mais do que se passa aqui na Califórnia. Da, quando o celebramos, as pessoas, claro, as pessoas têm o amor à sua pátria e participam, e de maneira que a única coisa que está não esperávamos era esta, como eu direi, a imigração. A imigração atualmente é quase nula. E imigraram para Portugal para o ano passado 800 e tal pessoas. Quando aí vinham, imigraram 10.000, 11.000, e agora não imigra quase ninguém. É verdade. Bom, por um lado, é sinal de que as pessoas vivem melhor aqui em Portugal hoje. Exatamente. Por outro lado, questiona-nos relativamente ao futuro das nossas comunidades açorianas na América do Norte, de facto. E por isso mesmo é preciso começarmos a trabalhar nas novas gerações, nos lusodescendentes, para que não percam esse cordão umbilical à terra natal dos seus pais e avós. É um desafio diferente. Mas continuamos todos a sentir muito orgulho das nossas comunidades, como bem diz. E o senhor, no seu caso pessoal, sente-se orgulhoso de todo o seu percurso de vida? Pois, claro, sinto-me muitíssimo orgulhoso, sinto-me orgulhoso por ter, em primeiro lugar, ter emigrado. Porque se estivesse em Portugal, na Graciosa, nunca podia atingir o meu dream, o meu sonho. De maneira que, e aqui na Califórnia é um lugar que se houver trabalho, há sempre trabalho. Há, às vezes, pouca vontade de trabalhar. Mas vamos dizer o seguinte, se as pessoas trabalhassem em Portugal, como trabalham quando vêm para aqui, em Portugal seria mais desenvolvido. E o que é que lhe falta fazer nos próximos anos? Pois, nos próximos anos, o que me falta fazer agora é terminar o meu livro sobre as minhas memórias, a minha autobiografia. Então, quando esta parte tiver... E estou a escrever em inglês, que, claro, estudei mais em inglês que português aqui, e estou a escrever o livro. Está quase pronto. Daqui a um ano. Vamos ter publicado esse Never Give Up. Never Give Up. Depois, talvez, daqui a um ano será publicado. Mas quero traduzir para português, pois. Quero que, claro, tem que ser em inglês, que as minhas filhas falam um pouco português, mas aqui atualmente, nestas associações, por exemplo, no museu, na American Education Foundation, na direção, a maioria não fala português já. Tem que ser inglês. Mas como eu tenho muitos amigos em Portugal, nos Açores, no continente, eu vou traduzir para português também. Sim, faz muito bem. O melhor, aliás, é manter as duas línguas, o inglês e o português. O senhor tem visitado a sua Ilha Graciosa nos últimos anos? Eu visito quase todos os anos. Não fui durante a pandemia, durante 3 anos, claro, por causa da pandemia. E estive aqui, mas eu volto todos os anos a Graciosa e vou agora no fim de julho. Tenho uma casa lá que era do meu pai, a Roma da Leia, e aí é que eles fazem. Ainda? Ainda, esses casos são da Graciosa. Muito bem. O que é que o senhor sente de cada vez que pisa o solo graciosense depois de meio século de vida na Califórnia? Essa é a pergunta final, porque terminamos com o nosso tempo. Pois o que eu sinto é que quando chega à minha ilha, claro, sinto-me feliz e sinto-me contente de ver ainda amigos e ainda tenho lá primos, de maneira que quando vou lá é onde gosto imenso de estar, é onde descanso, é onde vou para os meus passeios lá ao Monte da Ajuda. Mas também gostam de visitar a Graciosa? Como Tens filhos e netos também? já visitaram, já tenho visitado várias vezes. Gostam imenso porque são mais livres. As minhas filhas, quando eram jovens, pequenas, e agora as netas, gostam imenso da Graciosa, porque é diferente, não há
é tudo mais calmo. A nossa ilha é sempre a nossa ilha. Dr. Manuel Betancourt, muito obrigado por esta nossa interessante conversa. Ok, prazer, muito obrigado. Boa tarde. Haja saúde, como se diz. A sua, é verdade. Esta nossa conversa fica disponível nas redes sociais da Direção Regional das Comunidades, mas será também retransmitida por alguns órgãos de comunicação das nossas comunidades, como a Televisão Portuguesa da Califórnia, a Rádio e Televisão de Artísia. Se hoje fomos pela primeira vez à Graciosa, na próxima semana chegaremos também pela primeira vez ao continente africano. O nosso convidado será o empresário Tiago Domingues, um micaelense que vive em Abidjan, a capital da Costa do Marfim. É outra história que vale a pena conhecer.